Eu criei uma anomalia, uma substância que não só desafiou a ciência, ela sequestrou completamente a minha mente. Mas antes de abrir esses diários confidenciais e analisar a fundo o que realmente aconteceu naquele laboratório, não se esqueçam de deixar uma curtida e se inscrever no canal. Vamos juntos explorar esses registros obscuros. Tudo começou no laboratório da Sandoz, anos 30. Um ambiente frio, rigoroso, extremamente frugal. Eu dividia a sala com 2 colegas. O ar era pesado, com a ventilação feita por uma chama de gás totalmente ineficiente. A disciplina, extrema. O trabalho exigia a perfeição absoluta, sem nenhum espaço para falhas. A nossa tarefa era muito perigosa. Precisávamos isolar os princípios ativos do esporão do centeio. Esse fungo tem um passado sombrio, uma verdadeira ameaça silenciosa que causou tragédias inestimáveis na Idade Média. Um inimigo invisível. Isolar isso com microanálise exigia um domínio químico e uma precisão laboratorial gigantesca. E então, chegamos ao composto número 25. Em 1938, eu finalizei a rigorosa síntese do LSD-25. A molécula estava ali, pronta. Mas os testes iniciais não impressionaram em nada a diretoria. Foi descartado como um mero estimulante circulatório. A pesquisa foi engavetada. O silêncio tomou conta e os anos simplesmente passaram. Só que, 5 anos depois, uma curiosidade intelectual ardente começou a me consumir. Era algo muito peculiar, quase um chamado incontrolável. Eu precisava arriscar. Precisava manipular aquele composto altamente instável mais uma vez. Isso ia contra todas as regras da empresa e a minha responsabilidade ética. Mas o instinto científico, ele falou mais alto. O momento exato que mudaria tudo. 16 de abril de 1943. 15 horas em ponto. Uma exposição acidental. Apenas uma bota mínima. De repente, uma inquietação profunda. Uma leve tontura. Precisei fechar os olhos, pois a luz do dia se tornou insuportável. Um fluxo ininterrupto de imagens fantásticas invadiu a mente. Um caleidoscópio de cores brilhantes. A anomalia havia me tocado. Surgiu aí o grande dilema. A ciência exige provas concretas, certo? Eu precisava de um autoexperimento. Adotei um tom puramente clínico, frio, calculista. Separei o que julguei ser uma dose extremamente cautelosa para evitar riscos maiores. Apenas 0,25 mg. O mínimo absoluto para um teste. Os registros no meu diário criam um senso de urgência sufocante. 16h20, a ingestão. 17 horas, as distorções visuais começam, o medo surge. 18 horas, a crise severa se instala. Uma paralisia assustadora tomou conta do meu corpo enquanto a substância mostrava seu verdadeiro e avassalador poder. O tempo parecia esgotar rapidamente. A volta para casa foi simplesmente aterrorizante. Fui de bicicleta por causa das estritas restrições da guerra na época, o mundo ao meu redor congelou. Tudo no meu campo de visão vacilava sem parar. Era exatamente como olhar a realidade através de um espelho curvo e distorcido. A cada pedalada, o asfalto parecia querer me devorar. O terror psicológico foi absoluto. A perda total do ego foi indescritível, foi brutal. Um demônio me invadiu. Foi isso que anotei com as mãos trêmulas. Ele tomou posse do meu corpo, da minha mente e da minha alma. A minha vizinha, a senhora R, veio tentar ajudar, mas eu nem a reconheci. Diante dos meus olhos, ela era uma bruxa insidiosa, usando uma máscara colorida e puramente malévola. O pavor era profundo, primitivo. Uma grande questão ecoava na minha mente fragmentada. Eu estava partindo? Era esta a transição final para um destino sombrio? A minha esposa e os meus 3 filhos estavam viajando. Um desespero sufocante apertou o meu peito. O medo de nunca mais vê-los era muito real. E aí bateu a amarga ironia daquele momento. A minha grande pesquisa química ficaria completamente inacabada. Aquele trabalho árduo que significava tudo seria perdido para sempre. Eu estava sendo destruído de dentro para fora pela exata substância que eu mesmo trouxe ao mundo. O Criador sendo aniquilado pela própria criatura. Mas então, uma mudança drástica acontece. O terror finalmente cedeu. A tensão suavizou. O que veio a seguir foi uma explosão sensorial sem precedentes. Espirais caleidoscópicas magníficas se abriam no vazio. Fontes de cores vibrantes explodiam. E o mais chocante de tudo, os sons se transformaram em ilusões ópticas vívidas. O simples barulho de uma maçaneta gerava uma imagem exata e incrivelmente colorida flutuando no ar. Eu passei a enxergar uma realidade milagrosa, poderosa,
insondável, uma vasta dimensão mágica, totalmente oculta à visão cotidiana. E naquele instante fui transportado. Lembrei das florestas de Martinsburger, da alegria extasiante e da unidade pura com a natureza que eu sentia quando era apenas uma criança livre, vagando sob o sol. O contraste foi monumental. Esse despertar espiritual repentino estilhaçou a minha antiga visão de mundo. Aquela ciência materialista, excessivamente fria e dualista, na qual me apoiei durante toda a carreira, desmoronou em instantes. A vastidão mística provou que não estamos separados do nosso ambiente. Nós somos parte viva e pulsante dele. A manhã seguinte trouxe o que eu só posso descrever como um verdadeiro renascimento. Acordei completamente revigorado. Tomei um café da manhã delicioso e, incrivelmente, sem nenhuma ressaca física. O mundo inteiro cintilava com uma luz fresca, como se tivesse sido recém-criado naquela madrugada. Os sentidos vibravam em perfeita harmonia. Então, qual o real significado científico dessa exploração? Isso definitivamente não é um brinquedo recreativo. É uma chave terapêutica profunda. A substância carrega um poder singular de quebrar as defesas do ego. Ela pode auxiliar pacientes gravemente bloqueados em processos complexos de psicanálise. É o potencial bruto de revelar as imensas profundezas ocultas da mente humana. Isso nos leva à grande reflexão final. A linha entre a nossa bioquímica e a mais profunda essência espiritual é incrivelmente fina. Como é cientificamente possível que apenas um traço microscópico de uma substância reescreva um destino de forma tão absoluta? É a química que cria a alma ou é a mente capaz de moldar a própria matéria? Deixem as opiniões nos comentários para debatermos essa questão intrigante.